Bom dia, hoje são 5 de dezembro de 2013, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal. Ontem, no vídeo de ontem, dia 4 de dezembro, quarta-feira, coloquei este quadro aqui, né? E expliquei que a cultura é que pode determinar e que determina em que Deus acreditar, em que deuses acreditar também, e a que religião se filiar. Mostrei aqui o livro do psicólogo norte-americano Michel Sermer. Aqui está, Cérebro e Crença. Na página 195 deste livro, o Michel Sermer diz assim, 185, melhor dizendo, página 185, ele diz assim: a cultura pode determinar em que Deus acreditar e a que religião se filiar. Aqui está, ó, marcado aí, ó. Veja aí, ó. Muito bem. E expliquei aqui no quadro, rapidamente, né, que se um povo de uma nação, de uma tribo, de uma clã, acredita em Deus, em deuses, e ali tem a sua religião, esse povo tem essa religião, filiou-se a essa religião, acredita nesse Deus ou nesses deuses por causa da cultura. O homem, ao longo de sua existência na face da terra, é um criador. Ele cria religiões, ele cria deuses, cria ritos, cria rituais, etc. Pois bem, ontem mostrei aqui como a cultura é que marca os deuses, é que marca as religiões, como a cultura influencia, né? Pois bem, aí mostrei aqui uma foto, né, de uma criança, ó, com 1 ano de idade, né? Aqui está, ó, uma criança com 1 ano de idade. E dei aqui o exemplo, rapidamente. Se esta criança nasce no Brasil e aqui ela vive, com certeza, esta criança tem 96% de probabilidade para ser uma pessoa cristã, para nascer no lar cristão. Porque o cristianismo é a religião aqui no Brasil que agrega o maior número de fiéis. Portanto, aqui, esta criança, com 96% de probabilidade, será uma pessoa adepta do cristianismo. Irá, obviamente, falar a língua portuguesa, porque é a cultura brasileira que impôs essas coisinhas a esta criança aqui. Ela vai se alimentar de acordo com a alimentação brasileira, aí vem o vestuário, educação, esporte, festas, etc. É a cultura que coloca tudo isso na cabeça desta criança aqui. Porque a criança nasce, vamos assim dizer, com o cérebro limpo, não é isso? Uma criança em relação à religião, por exemplo, nasce ateia, não é? Em relação aos deuses, nasce ateia. Não crê em Deus algum, não é isso? Cérebro zerado. E assim também a língua. Criança nenhuma nasce falando uma língua, não é isso? Nasce falando uma língua. Essa língua é imposta a esta criança por força da cultura do lugar em que ela nasceu, em que ela vive. Correto? Muito bem. Se eu pego esta criança aqui, com 1 ano de idade ainda, uma idade bem tenra, eu pego esta criança e levo esta criança, eu entrego esta criança a um casal que mora no Irã, vamos botar a criança aqui, e esta criança passa a conviver na cultura iraniana, num lar iraniano, esta criança aqui, quando crescer, com certeza será adepta não do cristianismo, mas do islamismo, porque todos os dias ela vai receber a cultura iraniana
em sua cabeça. Então ela vai ser um adulto adepto do islamismo, ela vai falar a língua persa e não a língua portuguesa, e ali ela está num mundo totalmente diferente em relação a festas, esporte, educação, vestuário e alimentação. Isso prova o quê? Prova cientificamente que a cultura de um lugar é que determina em que Deus acreditar, em que deuses acreditar e a que religião se filiar. Pois bem, peguemos esta criança com 1 ano de idade, que nasceu no Brasil, e vamos colocá-la na China, com 1 ano de idade. Ela é entregue a um casal chinês. Ora, ela vai receber a cultura chinesa, e tudo será diferente para esta criança. Quando ela crescer, ela com certeza será adepta ou da religião chamada budismo, ou do confucionismo, ou do taoísmo, principalmente. Porque aqui são as 3 religiões, lá na China, que agregam o maior número de fiéis. Então, esta criança aqui, com certeza, na fase adulta, será adepta não do cristianismo, não do islamismo, mas do budismo, do confucionismo, do taoísmo, etc. Ela irá falar a língua chinesa e não a língua portuguesa nem a língua persa. Isso prova o quê? Cientificamente, que é a cultura de um lugar que determina em que Deus acreditar, em que deuses acreditar e a que religião se filiar. Peguemos esta criança que nasceu no Brasil com 1 ano de idade e vamos colocá-la na Índia. Ela é adotada por um casal indiano. Ora, na Índia a cultura também é diferente, porque ali o povo criou seus deuses e criou suas religiões. Na Índia, a religião que agrega o maior número de adeptos é o hinduísmo. E aí temos mais sikhismo, o islamismo também presente lá, o jainismo, etc. Quando esta criança aqui crescer, com certeza ela será ali adepta com um índice muito grande de probabilidade do hinduísmo, que é a religião que agrega o maior número de adeptos. E ali pode também ser adepta do sikhismo, islamismo, jainismo, etc. E esta criança aqui, como foi criada na cultura indiana, ela vai falar a língua hindi, com suas variantes, e não a língua chinesa, não a língua persa, não a língua portuguesa. E as festas também, esportes, né, coisas diferentes. Isto aqui prova, de forma bem fácil, que o homem cria religiões, que o homem cria deuses, inventa deuses, e que estas religiões essas religiões e esses deuses são que essas religiões e esses deuses são postos na cabeça daquela pessoa que vive naquela cultura. Ou seja, a cultura é que determina em que Deus acreditar, em que deuses acreditar e a que religião se filiar. Porque a criança, como já disse, nasce com o cérebro limpo, bem limpo, né? Nada de deuses, nada de religião, nada de língua nesse cérebro limpo aqui. Nada. É um cérebro que vai receber esses fatores: religião, esporte, né? Festas, etc. Vai receber tudo isso aqui no cérebro. Então, é a cultura que determina em que Deus acreditar, em que deuses acreditar, e a que cultura, e a que religião, melhor dizendo, se filiar. Não é isso? Pois bem, aqui está o exemplo. Agora vamos a outro detalhe, que não mostrei ontem, né? Vou mostrar aqui agora. Muito bem. Agora, veja. No Brasil, o cristianismo.
é a religião que agrega o maior número de fiéis. No Irã, islamismo, religião oficial lá. Na China, budismo, confucionismo, taoísmo e outras. Na Índia, hinduísmo, sikhismo, islamismo, jainismo e outras religiões. Muito bem, o hinduísmo é uma religião politeísta, né? Cheia de deuses, porque o homem também cria deuses. Muito bem. Ora, agora veja aqui a diferença, né? Religiões diferentes na Índia, na China, no Irã e no Brasil. Agora vem a pergunta: por que a religião predominante, dominante no Brasil é o cristianismo? Por que a religião chamada islamismo é a religião oficial no Irã, predominante? Por quê? Porque o budismo, confucionismo, taoísmo são as religiões dominantes na China. Por quê? O hinduísmo, o sikhismo, o islamismo, o jainismo. Por quê? Estas religiões aqui são dominantes na Índia. Por quê? É simples a resposta. E a resposta está na história. Como o tempo é pouco, vamos aqui ao nosso país, ao Brasil. Por que o cristianismo é a língua, ou melhor, por que o cristianismo é a religião predominante aqui no Brasil, que agrega o maior número de adeptos? 96% da população brasileira são constituídas por pessoas que acreditam no cristianismo. Por quê? É simples. Porque a língua portuguesa é a língua falada aqui no Brasil. A resposta é simples. Já mostrei isso em alguns vídeos, né? A resposta está na história. A história do Brasil explica por que o cristianismo hoje é a religião dominante e por que a língua portuguesa é a língua falada aqui no Brasil. A história, qualquer livro de história do Brasil. Muito bem, vamos aqui. Ora, o cristianismo é a religião hoje que agrega o maior número de pessoas aqui no Brasil, porque no dia 22 de abril de 1500 chegaram aqui os portugueses. Apenas por isso. Os portugueses chegaram aqui no dia 22 de abril de 1500, lá em Porto Seguro, na Bahia. E os portugueses trouxeram, obviamente, a cultura deles para cá. É por isso que hoje o cristianismo é a religião que agrega o maior número de fiéis. E é por isso que aqui no Brasil se fala predominantemente a língua portuguesa, a língua oficial aqui no Brasil. Apenas por causa de um fato ocorrido no dia 22 de abril de 1500. Apenas por isso. Os portugueses trouxeram o cristianismo cristão católico. Cristianismo cristão católico. Trouxeram o cristianismo, trouxeram a língua portuguesa, trouxeram a sua forma de se alimentar, trouxeram o seu vestuário. Tudo isso foi uma cultura imposta aqui no Brasil. Antes de os portugueses chegarem ao Brasil, quem morava aqui? Os nativos, os índios. Havia 5 milhões de índios naquela época, 5 milhões. E os índios, como são também seres humanos, criam suas religiões, eles inventam suas religiões, inventam também seus deuses, criam suas línguas, criam sua forma de se alimentar, criam sua forma de se vestir, criam suas festas. Os índios, eles moravam aqui, eram os donos do território que hoje chamamos de Brasil. Pois bem, aí chegou o invasor, com arma de fogo, com violência, os portugueses, e impuseram aqui a cultura deles, matando a cultura
quase que totalmente a cultura indígena. Coitados dos índios, né? Coitados. Moravam aqui de forma livre, eles não trabalhavam, iam à natureza, caçavam, pescavam, né? Tinha ali uma agricultura bem simples, rudimentar, não é? Tinha ali a sua família, vivia em paz o índio aqui no Brasil, até o dia triste, 22 de abril de 1500, em que pessoas de fora tentaram matar uma cultura de um povo. Os índios, como eram seres humanos, tinham aqui inúmeras religiões, inventaram inúmeras religiões, inventaram inúmeros deuses, porque os índios eram politeístas. Eles não tinham ideia alguma do que fosse aí o cristianismo. É óbvio, porque é uma religião que veio de fora, imposta aos índios, né? Porque eles tinham aí suas religiões, seus deuses. E a safadeza foi grande. O português entrou aqui, o homem branco, e aí massacrou os índios, né? Ali estuprou índias, né? Imagine você aí, morando numa casa, num lugar que é seu. Aí de repente aparecem pessoas estranhas que você jamais imaginou existir. E esse estranho vem com arma de fogo e se apodera de sua casa, né? Se apodera de sua esposa, se apodera de suas filhas, né? Coloca você para trabalhar forçosamente, transforma você em escravos. Foi o que fizeram com os índios aqui, coitados, né? Então o crime que se praticou aqui, os crimes que se praticaram aqui contra os índios, são crimes aí hediondos, né? Hediondos. Pois bem, então os índios tinham lá a sua cultura. E no dia 22 de abril de 1500, os portugueses chegaram aqui ao Brasil, trazendo, obviamente, a cultura portuguesa. Como lá em Portugal, o cristianismo católico apostólico romano era a religião oficial, é óbvio que eles iriam trazer para cá o cristianismo. E trouxeram. Frei Henrique de Coimbra viajou para cá, junto com Pedro Álvares Cabral, com Pero Vaz de Caminha, que era o escrivão, aquele cara que via as coisas, né, e escrevia, né, Pero Vaz de Caminha. Pois bem, o Frei Henrique de Coimbra, sacerdote católico apostólico romano, veio também, e 4 dias depois, no dia 26 de abril de 1500, o Frei Henrique de Coimbra celebrou a primeira missa, num domingo, lá em Porto Seguro, na Bahia. Colocou ali uma cruz, né? E os índios olharam aquilo, óbvio que os índios não conheciam aquilo, porque era uma coisa alienígena de fora para eles. E ali o Frei Henrique de Coimbra celebrou a primeira missa. E os índios assistindo, né? Aquela coisa ali, sem entender, obviamente, nada. Porque os índios tinham as suas religiões, tinham os seus deuses. E até hoje, o grupo de índios que resta aí no Brasil, espalhados aí em todo o território nacional, e até há grupos de índios aí que não têm contato nenhum com a civilização. Lá no Amazonas, lá, é muito comum isso aí, né? Pois bem, ali os índios, coitados, têm a sua cultura, têm as suas crenças, eles inventaram religiões, inventaram deuses e foram obrigados a abrir mão dessa sua crença por causa da infiltração do cristianismo aqui no Brasil, que foi imposto aqui no Brasil, o cristianismo. Então é por isso que hoje o Brasil é um país em que a religião cristã é a religião dominante, agrega o maior número de fiéis, porque foi trazido para cá no dia 22 de abril de 1500 e foi imposto. Então, quem nasceu aqui no Brasil, a partir de 22 de abril de 1500, né, começou então a receber essa cultura aqui, ó, portuguesa. O cristianismo, a língua portuguesa, né, o vestuário, a alimentação, etc. Tudo isso aqui veio de fora. E a nossa cultura hoje é esta, a cultura
portuguesa, né? E depois aí com algumas diferenças que vieram depois. Mas a religião cristã está aqui no Brasil hoje por causa de um fato ocorrido no dia 22 de abril de 1500. E a língua portuguesa também, né? E isso foi passado aí de pai para filho, e até hoje, ano 2013. Então a história mostra com facilidade que o cristianismo chegou ao Brasil no dia 22 de abril de 1500. E ali os portugueses trouxeram também a língua portuguesa, a alimentação, né, o vestuário, etc. E assim aconteceu também com o Irã, com a China e com a Índia, né? A história explica, né, porque essas religiões são dominantes em cada cultura. Isso prova de uma forma bem fácil que a cultura pode determinar e determina em que Deus acreditar, em que deuses acreditar e a que religião se filiar. Resumindo tudo isso, o homem é um grande criador. O homem inventa, como se diz na antropologia, o homem, por excelência, é um animal criador. Ele cria a tudo, né? Cria aí em seu mundo cultural, religiões, línguas, festas, esporte, educação, né, etc. O homem cria tudo. E aqui está 4 culturas, né? Cada uma aí com suas particularidades. Por isso, mais uma explicação aí, né? Resumindo, a cultura pode determinar e determina em que Deus acreditar, em que deuses acreditar e a que religião se filiar. E também a história prova como cada cultura, cada religião dessa aqui, no momento, em relação à religião, cada religião dessa tem ali influência em um lugar, em uma cultura. Como essa religião chegou, a origem, né, da chegada dessa religião, ou a origem própria da religião, né? Portanto, aí, mais uma explicação, espero que tenha sido bem claro. Muito obrigado. Ah, esqueci-me, como faltam ainda 5 minutos, anteontem aqui no Brasil, aqui em Brasília, melhor dizendo, índios aqui quiseram invadir o Palácio da Alvorada, né? Você deve ter visto aí em televisão, né? Por meio da televisão, melhor dizendo. Índios aqui tentaram invadir o Palácio do Planalto aqui em Brasília, né? Ali, índios revoltosos. Aí os seguranças lá do Palácio do Planalto jogaram spray, né, nos olhos dos índios, e eles foram depois para o Ministério aí eu acho que Ministério da Justiça. Agora, quando eu vejo um quadro daquele, em que os índios ali estão revoltados, né, eu sinto pena daqueles seres humanos, os índios, porque como eles foram barbarizados aqui no Brasil, né? Sempre quando eu vejo um movimento de um índio aí, de índios, criticando e tal, aquilo dá uma dó em mim tremenda, porque a terra era deles. Chegaram aqui primeiro, os índios, 5 milhões de índios em 1500, 5 milhões, com seus deuses, com suas religiões, né? E quando eu vejo esses índios aí, revoltados, né, isso me dá uma pena tremenda, porque a covardia contra esse povo foi extrema. Um povo que não trabalhava, que ia só à natureza para ali pegar a sua subsistência, no meio da caça, pesca, né? Um povo que não trabalhava. Aí veio o português branco, desgraçado, trazendo a religião cristã, né, sua língua portuguesa, seus costumes, e impuseram essas coisas aqui aos pobres indígenas. Obrigaram o índio a trabalhar de graça, escravizaram o índio, para não trazer aí os escravos africanos que custavam mais caro. Obrigaram ali índios a trabalharem como escravos. Os índios que viviam livres na natureza. Tiraram dos índios o território, a terra, estupraram as mulheres dos índios, estupraram as filhas dos índios,
Olha, foram crimes de pura barbaridade. E quando eu vejo aí esses índios, sinto pena, sinto muita pena desses índios. Mas, infelizmente, é o mundo, né? É a vida que nós levamos. Muito obrigado.